dessa festa, uma palavra que o Eterno separara nesse momento para nos entregar através da lua cheia, paladão, é chamado para que nós possamos estar atentos. Nós não vamos nos deter, amanhã é domingo, né? Mas não se preocupe, meia-noite a gente sai daqui. Estou brincando, né? Não, a Rochelle costuma fazer um tempo bom. Eterno Elohim, Eterno Deus, nós nos somos gratos por tudo que está acontecendo aqui, porque é para o teu louvor, Senhor. Continue a nos falar, a calar os nossos corações. Geramos gratos, Hashem, Yeshua, HaMashiach. Amém. Bom você poder acompanhar essa brachá que nós estamos aqui a fazer nesta noite, para a glória de Hashem. Todo momento que nós nos propusemos a cumprir os estatutos de Adonai, sempre temos lutas espirituais. Porém, todavia, contudo, Ele é conosco. Eu convido você a abrir o livro de Ruth, no capítulo 1. Nesta mensagem, o Senhor nos levou a trazer o título: Estes são os dias de grande colheita. Permanecei ou permanecemos fiéis. Se a gente não for fiel, irmãos, infelizmente poderá Yeshua Bo ele vir e alguns ficarem como as noivas nécias, todas distraídas. E hoje a gente não pode ficar distraídos. Então, pode passar o próximo slide. A introdução fala nesse livro da festa, melhor dizendo, da festa de Shavuot, nos fala de fidelidade, nos fala de colheita, nos fala de redenção e de aliança. Todo livro ele tem esse enredo de fidelidade, colheita, redenção e aliança. E nós somos o quê? Os trabalhadores que estamos na vinha preparando o quê? A salvação, no nome de Yeshua, proclamando o ano aceitável do Senhor, pregando a palavra, com luta, com dificuldade, mas confiante no Senhor. Porque aquele que capacita, aquele que chama, vai nos ajudar nessa caminhada, até que Yeshua vem e nos dará assim um descanso, entre aspas. Porque quando você entrar no reino dele, não é para ficar comendo uva, mel, não. É para continuar o trabalho dele numa outra dimensão, numa outra forma, porque ele será o rei das nações. Aleluia! Então nós estamos profeticamente vivendo as festas para esse momento. Esse momento que ele vem nos chamando. Ficamos ali de peça para cá, contando 50 dias. Hoje é o 50º dia, encerrou agora no pôr do sol. Então, o Senhor, neste dia, ele revelou lá no Monte Sinai a Torá em pedras, que foi lida aqui. É uma ordem do Senhor, nós lemos a Torá, para você ser ciente da lei, do mandamento do Eterno. E ele chamou o povo para estar ali ao pé dessa montanha, desse monte, e eles ouviram e viram vozes, fogo. Foi uma coisa assim bem poderosa, que a gente não tem nem como imaginar. Tanto que eles não podiam se aproximar do monte, porque o monte fumegava. E depois disso, o que foi que aconteceu de mais maravilhoso foi o monte florescer. Estava cheio de flores. Depois daquele monte estar pegando fogo, havia flores em todo o monte. Essa é a obra de Deus dizendo: vida,
nós trazemos poder, nós trazemos vida. E Ruth desenrola nesse tempo como também Pentecostes. O povo não estava no cenário, eles estavam realizando Shavuot. Eles estavam lá fazendo a festa ao Senhor, quando o Senhor os revestiu do alto com lua, que era dado aos profetas, aos que eles chamavam para fazer a obra. E dali por diante, até os dias de hoje, todos nós temos o lua de Adonai dentro de você. Quando você... Eu sou do Senhor, do Adonai Ra. Eu sou de Yeshua, aquele que morreu no Calvário por mim, naquele madeiro. Então você passa a receber o Espírito de Deus, que Ele está aqui conosco para nos ensinar a Torá, para nos capacitar a instruí-los, para capacitar-nos, para trazer você para a sua raiz, para trazer você para quem é o teu mestre. E o teu mestre é Yeshua. E ele diz: se eu sou o vosso mestre, fazei o que eu vos mando. Porque aquele que me chama de mestre guarda os meus mandamentos. Isto. E Ruth também está vivendo esse momento da colheita. Então vamos lá. Ruth capítulo 1, versículo 12 a 21. Eu vou ler aqui, para depois nós vermos alguns versículos a mais. Versículo 12, vou ler aqui na Bíblia Hebraica. Ela está dizendo assim: voltem, minhas filhas, sigam o seu caminho, pois sou velha para arranjar um marido. Aqui foi o momento em que Noemi, volta para a tua terra, porque os filhos delas haviam perecido, morrido, e ela estava dizendo para as noras: olha, você não tem obrigação de ficar comigo, pode voltar para a sua terra e ficar lá. E ele continuando: voltem, minhas filhas, sigam o seu caminho, pois sou velha para arranjar um marido. Quer dizer que ela quis dizer: eu sou velha para casar e para gerar filhos, e também elas geram mulheres, né? E continuando: mesmo que dissesse a vocês: ainda tenho esperança, ainda que eu me casasse esta noite e desse à luz aos filhos, vocês esperariam por eles até que eles crescessem? Não tem como, né? Então vocês se recusariam a casar com os outros homens, só por causa deles. Não, minhas filhas, eu me sinto muito amargurada por causa de vocês, pois a mão de Adonai está contra mim. E ela continua: elas choraram em alta voz outra vez, e Orfa deu um beijo e se despediu da sua sogra. Porém Ruth ficou com ela, e ela disse: veja, sua cunhada voltou a seu povo e a seu Deus. Volte e siga sua cunhada, disse, e assim Noemi. E todavia Ruth lhe disse: não insista para que eu deixe e pare de te seguir você, pois para onde você for, irei, e onde você ficar, ficarei. Seu povo será meu povo, e seu Deus, o meu Deus. Vamos dar uma paradinha aqui. Noemi, assim, tentou convencer Ruth. Porém, Ruth já declarou: não, o teu povo é meu povo, o teu Deus será meu Deus. Mas a outra quis seguir, voltar para sua terra e quis seguir os seus deuses que lá ela conhecia. Então, ela declarou dessa forma. Nós lemos ali em 2 Reis. Se você tiver aí uma Bíblia aberta ou com o celular, me ajuda para ser de mais rápido. 2 Reis, capítulo 2, versículo 2. E outro abra para mim em Lucas 24, capítulo 24, de 26 a 31. Alguém conseguiu aqui? 2 Reis, capítulo 2, verso 2. Leia bem alto para o nosso povo ouvir. E no caminho disse-lhe Elias: fique aqui, pois o Senhor me enviou a Betel. Eliseu, porém, disse: juro pelo nome do Senhor e por sua vida, que não te deixarei ir só. Então foram a Betel. Então, nós vemos aqui mais um profeta de Deus, com aquele que foi fiel a ele. Disse: não,
eu vou ficar contigo, onde quer que tu fores. E também lá em Lucas, a fidelidade de Yeshua, presta atenção, a fidelidade de Yeshua abre os olhos para que nós enxerguemos. Você é fiel a Ele, você vai enxergar. Porém, é que assim, eu quero enxergar. Então, passa a ler, por favor, capítulo 24, de 26 a 31. Porventura não convinha que o Messias padecesse essas coisas e entrasse na glória? E começando por Moshe e por todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava em todas as escrituras. E chegaram à aldeia para onde iam, e ele fez como quem ia para longe. Então, até o 31. e eles os constrangeram, dizendo: fica conosco, porque já é tarde, já declinou o dia, e entrou para ficar com eles. E aconteceu que, estando eles à mesa, tomando o pão, o abençoou, partiu-o e comeu. E abriram-se então os olhos, e o conheceram, e ele desapareceu. Então, isso já foi depois que Yeshua morreu, ressuscitou, e ele esteve no meio dos seus discípulos. Então você sente a presença pelo Espírito de Deus. Eles sentiram, e eles conseguiram entender que era Ele que estava ali no meio deles. Então a fidelidade ao nosso Deus nos dá olhos para ver, nos dá olhos para enxergar, ver e enxergar, como o povo estava lá diante do monte e foi chamado ali para eles receberem a instrução, porque eles precisavam de instrução para continuar a caminhar. Se você pensa que ler a Bíblia só no Novo Testamento, Brit Hadashah, vai abrir os olhos, não vai. Você precisa entender como foi a caminhada de Moshe, como foi a caminhada dos profetas, para você correlacionar, para você linkar o que ele fala na Brit Hadashah. Pois ali eram servos e homens de Deus, judeus. O cristianismo veio muito depois. Ali era o povo de Deus. E Yeshua ia na sinagoga e ele ensinava a Torá, ensinava os livros dos profetas. Entende? Então nós, devido a tantas coisas que se desenrolaram, não vou entrar nesse assunto da teologia de substituição, começamos a ficar com nossos olhos fechados e o nosso coração obscurecido. Porque quando a Ruth disse aqui, o teu povo será meu povo, ela está dizendo, a tua lei será minha lei. Então ela fica sendo impressa no seu coração. Você começa a tê-la dentro de você, e você vai fazer de tudo para agradar ao Eterno. Claro, temos o inimigo da nossa alma que está aí. Mas quem é ele? Se Yeshua diz que maior que está em nós do que aquele que está no mundo. Amém? Continuando, então lá no capítulo 2 de Ruth, no versículo 11 e 12, diz assim: olha o que a fidelidade faz para com aqueles que assim permanecem. Boaz lhe respondeu: ouvi a história inteira, tudo que você fez por sua sogra. Ele está falando para Ruth. Ele está dizendo, olha, eu ouvi tudo que você fez. Quando você lê todo o livro, você vai vendo como que Ruth trabalhou para ajudar, para colher de espiga, e assim vai. Então ele diz assim, eu ouvi o que você fez por sua sogra, desde a morte do seu marido, incluindo o fato de ter deixado seu pai, sua mãe e a terra onde nasceu, para dirigir-se a um povo de quem antes não sabia. Que Adonai a recompense pelo que fez. Que você seja recompensada de forma plena por Adonai, o Deus de Israel, sob cujas asas você se refugiou. Então, amados, quando nós nos mantemos fiéis ao Senhor, a recompensa vem. A bênção chega até você. Por
Também Ele nos ensina que os nossos corações são provados. A nossa vida é provada. Você não pense que Deus não é o Papai Noel. Yeshua não é um Papai Noel que você levantou a mão, aceitou Ele e Ele vai te presentear. Não, Ele vai começar a fazer você enxergar o que você, a atitude que você tomou, a que ela vai te levar. Você dizer, eu quero Jesus e Yeshua como meu Salvador, porque eu entendo, eu reconheço que lá naquele madeiro Ele morreu por mim, por você, as coisas na sua vida vão começar a mudar. Você está dizendo para os deuses das nações, para os deuses da família, para os deuses da cidade, não, eu não quero mais vocês como meus deuses. O meu Deus agora se chama Yeshua, o filho de Adonai Errá. O único Deus. Então a nossa vida começa a ser o quê? Moldada. Nós vamos aprendendo. Nós pegamos a Bíblia, ou a Bíblia hebraica, e você começa a ler, e você começa a conhecer. Eu atendi uma cliente essa semana, muito interessante. E ela começou a falar que, eu falei assim, não sei por que cargas d'água a gente começou a falar da fé. Porque eu sempre pergunto, você tem qual é a sua fé e tal. Aí ela disse, eu gosto de ir naquela região onde nós sentamos numa mesa, conversando, eu me sinto em paz. Mas eu também vou na igreja evangélica, não sei o quê. E começou aquele papo assim. E ali no atendimento, eu estava no atendimento com ela. E aí eu falei assim, você já pegou o livro de João para ler, da Bíblia? Você tem uma Bíblia? Não, eu tenho sim. Mas você já leu o livro de João? Não falei Yohanan, falei João. Ela, não. Poxa, pega. Porque você vai conhecer um pouquinho mais quem é Jesus. Ele é mesmo? Sim. É uma forma, irmãos, que a gente encontra de amor, de cuidado para apresentar o Evangelho. Você não pode chegar porque A e B é melhor, errado, é certo, não. Você, para abraçar alguém, você tem que ir com amor, porque o maior dom é o dom do amor. Não é a minha ignorância, ou melhor, meu egoísmo, ou a minha soberba. Eu sou doutor de tal, não sei o quê, você está errado. Não é assim que Deus manda nós apregoarmos a sua palavra, mas com amor, com sabedoria. E sabe quem te dá isso na hora? Aquele que lá quando eles estavam reunidos de Shavuot, desceu como línguas de fogo, o Espírito nos capacita. E quando você senta e Yeshua diz, você quer conversar comigo? Entra lá no teu quarto, abre a porta, senta atrás da porta lá e converse comigo. E o Uruma vai conversar com você, porque você não sabe, nós não sabemos orar. Mas ele diz que com gemidos inexprimíveis, ele leva a nossa oração. Não importa como você vai falar, irmãos. Tem pessoas que falam assim, é um cara lá de cima, né? Tem pessoas que falam da maneira que foi apresentado. Eles não sabem. Então, esse amor é que faz com que a gente apresente a palavra do Senhor, para que aquela alma, ela nunca mais vai esquecer. Porque a palavra diz, se não há quem pegue, como ouvirão? Como saberão? Por isso estamos reunidos aqui, para apresentar a vocês que temos que ler a lei para vocês nesse dia. Que nesse dia, lá no monte foi liberado dos altos céus, escrito em tábuas de pedra o mandamento, que também o povo foi revestido com esse Espírito no dia que eles estavam celebrando essa festa. Você crê que você pode ser cheio hoje? Você crê que Deus pode te encher com dons espirituais para que você exerça a obra dele? Você quer isso na sua vida? Conserte-se. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscares de todo o coração. É isso. É simples. É decisão. É escolha. Então, continuando, lá em Atos 21, 14,
Nós vemos ali um momento que o povo tinha um amor tão grande por Shaul, Paulo, os discípulos, estavam ali envolvidos com ele, e ele dizia, não, mas eu tenho que ir para Jerusalém, para Jerusalém. Não vá não. Eu vou ler lá, Atos 21, se você achou, você pode até ler. Atos 21, versículo 14. Eu acho que eu botei ali. É o momento da fidelidade de Paulo em não recuar do ministério super, hiper importante que ele recebeu. Ele é aquele, só um minuto, ele é aquele que a gente escolheu para ministrar o Evangelho para nós. A palavra, as cidades, ele anunciaria, ele saía para ministrar a palavra para mim e você. E ele era o quê? Ele era romano, ele era judeu. Um judeu conhecedor da palavra, da instrução, para instruir as pessoas. E Jesus escolheu quem? Ele. Para ir apregoar para as cidades, para aquele povo todo que precisava, que estava distante, para ouvir a palavra de Deus. Pode ir, Marta. Como não pudemos dissuadi-lo, desistimos e dissemos, seja feita a vontade do Senhor. Isso. Eles tentaram, não, Paulo, você vai morrer, não vai para lá. Aí eles disseram, se tiver que morrer, eu vou morrer. Será que nós estamos hoje prontos para abrir mão de nossas vidas, de coisas que nos prendem por amor a Yeshua, por amor à obra dele? Será que nós estamos prontos para abraçar aquilo que ele nos tem apresentado, que está, irmãos, ligado à nossa salvação? Sem a palavra, sem o conhecimento, sem uma escolha correta na sua vida, você pode chegar tarde demais, igual as noivas. Umas eram prudentes e as outras não eram. Umas estavam com a lamparina acesa, tinha óleo, tinha a presença do Espírito, e outras a lamparina estava o quê? Apagando. E aí, quando o noivo chegou, tocou o chofar, aí aquelas duas, dá-nos um pouco do seu óleo. Aí ela disse, não tem para dar. E vai ser assim, irmãos. Eu não vou poder dividir o que eu tenho com você, porque o Lua tem que estar dentro de mim, como que eu vou tirar dentro de mim para você? Você tem que escolher enquanto há tempo, enquanto é dia, porque dias de trevas virão, meus queridos. Então, Rachem, no verso 19 de Ruth, capítulo 2, diz assim, deixa eu ler aqui para vocês. A sogra lhe perguntou, onde você recolheu hoje? Onde você estava trabalhando? Bendito seja quem tomou conta tão bem de você. Ela apontou a sogra com quem esteve trabalhando e disse, o nome do homem com quem eu estava trabalhando hoje é Boaz. Boaz, ele tipifica aqui um remidor. Yeshua é o nosso remidor. E Yeshua é aquele que nos acolhe com o seu sangue. Ele uma vez, ele o derramou. E hoje, por isso, não precisamos de estar fazendo sacrifícios. O templo está destruído para que não sejam feitos sacrifícios. Porque não é tempo agora de rever o templo. Não é tempo de voltar a fazer sacrifícios. Já tem um tempo determinado por Hashem. Então esse sangue que foi derramado, ainda hoje ele está ali para te salvar, para fazer remissão do seu e do meu pecado. Hoje é um dia de salvação para você. Hoje é um dia de você entrar nesses portais que espiritualmente estão abertos e dizer, eu quero novidade de vida para mim. Eu quero conhecer Deus. Eu quero o seu povo. Falar como Ruth falou, o meu povo, teu povo será meu povo, o seu Deus será o meu Deus. É isto que o Senhor nos apresenta nesta noite de Shavuot. Lá no versículo 21, percebo que Naomi disse uma coisa muito interessante aqui. Quando Noemi saiu da sua terra, deixa eu ver se eu está certo. No versículo 20 e 21 do capítulo 1.
Ela disse assim: não me chamem Naomi. Naomi quer dizer agradável. Ela lhes respondeu: chame-me Mara, amarga, pois Shaddai tornou minha vida muito amarga. Aí ela diz no verso 21: eu saí completa e Adonai trouxe-me de volta vazia. Irmãos, na nossa vida, para nós sermos cheios do que Adonai tem para nós, precisamos ser trabalhados, precisamos ser tratados, precisamos entender que se Ele não nos moldar, nós não vamos conseguir entender o plano de salvação que Ele tem para nós. Nós simplesmente, os problemas da vida, as perdas, as doenças, as uniões, isso tudo vai nos afastar do Senhor. Então Ele precisa trabalhar conosco. Então, se Deus está tirando algo da sua vida, se está tornando difícil uma certa caminhada para você, é porque Ele tem algo a fazer. E às vezes Ele precisa te deixar vazio, para que você possa se encher dele. Jó falou a mesma coisa. Jó capítulo 1, 28 diz assim: eu vim do ventre de minha mãe, e nu voltarei para lá. Adonai deu, Adonai tomou. Estamos prontos para ouvir isso. Estamos prontos para Deus dizer: hoje eu tiro. Irmãos, quando Deus te dá um dom de revelação, de nascimento e de morte, é algo impactante na sua vida. Quando Deus falou para mim que Ele ia tirar o meu pai de mim, foi uma coisa dura, difícil, mas Ele me deu o sonho e falou: manda ele arrumar a casa. Eu entendi, e eu vi meu pai caído. Irmãos, foi muito difícil naquela época, ainda mais não tendo eu, achava que eu não tinha condições de dizer ao meu pai o que ia acontecer, de dizer ao meu pai que ele tinha que botar tudo em ordem, os documentos da casa, os documentos de carro, porque ele era o dono de tudo, dos imóveis, das coisas. E Deus falou para mim: fala para ele botar a casa em ordem. Eu me covardei, eu não consegui falar, eu tive medo, porque eu sabia que meu pai tinha medo da morte. Ele ainda não era um homem, ao meu ver, convertido ao Senhor. Ele ia, ele ia na congregação, né, na igreja, quando nós estávamos na antiga casa. Ele ia, ele sentava, ele ouvia o culto, ele ajudava nas obras, ele ficava olhando tudo que tinha que fazer, mas ele não era aquela pessoa que tinha tomado uma decisão diante dos homens e do mundo espiritual. Então, como é que eu ia falar? E eu anotei, interessante que eu anotei tudo que Rachem falou, mas eu não tive coragem de falar para meu pai. E quando minha mãe viajou e voltou, meu pai começou a passar mal, eu sabia que ele ia partir. E ele partiu. E eu não consegui resolver aqueles problemas. E aí Deus queria me livrar de quê? Dos problemas. Então eu tive problemas depois, pelo simples fato de eu ter me acovardado de tomar uma atitude, porque eu achava, eu não perguntei, o meu coração foi de filha, eu ficaria: não, é meu pai, eu não vou falar isso para ele. Mas eu sabia que meu pai ia partir. Assim como Deus revela outros para nós, tanto para nascer, como minha neta, para nascer em coma, Deus me revelou que a minha filha ia ficar grávida de uma menina. Então Deus revela para a gente coisas, porque Ele tem o objetivo de fazer isso e por que Ele faz isso. Mas com o tempo a gente vai entender os porquês de Deus. Então Jó aqui, né, naquela situação, os filhos morreram, ele cheio de ferida no corpo, a mulher dele disse o quê? Amaldiçoa teu Deus e morre. Ainda falou besteira, né? A mulher costuma ter muito cuidado com a boca, tem que ter cuidado com o que você está falando. E ele falou: estás louca, mulher? Se Deus me deu, ele está mentira, ele deu, ele tomou. Então isso, irmãos, é intimidade com Deus. Você recebeu uma palavra dessa, você vê um flagelo numa família, tirou tudo, morreu, só ficou ele e a mulher.
os amigos o abandonaram, ele estava ali cheio de ferida, e as pessoas se afastam, as pessoas te abandonam, você fica sozinho. Irmãos, ficar com Hashem em momentos assim não é fácil. Mas ele disse, Deus tomou, se Deus deu e tomou, amém? E nós não queremos entender essas obras que a gente quer fazer nas nossas vidas para nos amadurecer, para nós entendermos que maior é o que está em nós e não o que está no mundo, que nem minha filha, nem meu filho, nem meu marido, ninguém é maior, mas ele, Hashem. Então, os exemplos dos profetas de Hashem é para nos ensinar, é para a gente entender que ele, Deus não abençoou ele? Nossa, está escrito que as filhas de Jó eram as mulheres mais lindas, que o último estado de Jó foi muito maior. Então você entende como Deus, a partir do momento que você toma uma posição de obediência, de postura, ele vai mudar a tua sorte? Ele vai mudar, irmão. Eu garanto isso para você. Eu estou viva aqui hoje. Era para estar morta há 6 anos. E Deus mudou a minha sorte. E eu estou aqui para a glória do nome dele. Para falar para você que ele muda a tua sorte, sim. Se você escolher, fizer a escolha certa, ele muda a tua sorte. Por isso estou viva aqui para ser testemunha daquele que me salvou, daquele que me tirou ali. Terminando, a fidelidade ela é implacável, não permite a dúvida, ainda que hajam falhas, a fidelidade está ligada ao caráter do homem. A fidelidade a Yeshua requer que percorremos os caminhos desta vida como os demais profetas. Prossigamos chorando, mas semeando para colher dentro da aliança com o eterno Yeshua, até que chegue a nossa redenção. Amém? Amém? Amém a todos. Vamos dar salve de palmas ao Senhor. Essa palavra tem entrado no teu coração. Valeu, você. Elohim é bom, é poderoso e Ele faz maravilhas em nossas vidas. Né? Obrigado pela palavra, por esse crachá trazido aos nossos corações para essa meditação da festa de Shavuot. O propósito de Hashem em nossas vidas. Israel. Para o Hashem. Glória ao teu nome, Hashem. Hashem. Sábado que vem, aproveitando, sábado que vem, acho que é o primeiro sábado, né? Ou não? Eu acho que não. Não. É amor, já. E quando a arca repousava, Moshe dizia: volta ao Senhor as miridas milhares de Israel. Levanta-te, Senhor, no teu repouso, tu e a arca no teu poder. Vista-te o seu sacerdote de justiça e canta os teus filhos. Por amor de Davi teu servo, não faça virar o rosto do teu ungido. Os que eu vos dou bom ensinamento, não abandoneis a minha Torá. Amém.
vida para os que nela se apegam. Os que nela se apoiam são bem-aventurados. Os seus caminhos são caminhos agradáveis, e todas as suas veredas são de paz. Faz-nos voltar a ti eterno, e voltaremos. Renova os nossos dias como nos dias da antiguidade. Amém. Eterno Elohim, eterno Deus, Baruch atah Adonai, Elohim melech haolam, bendito sejas tu, Senhor nosso Deus, Rei do Universo. Toda rabá, Hashem, pela Hadamá, toda rabá, pela celebração de Shavuot, que tu tenhas recebido no teu altar e chegado às tuas narinas, num cheiro suave, tudo aquilo que realizamos aqui, em nossa Beit Tevilá, em nossa casa de oração, tudo aquilo, Hashem, que aqui realizamos para a glória do teu nome, tenha recebido por ti, Senhor, de bom grado. Tu dará, Hashem, pela ação do teu Rua, tu dará, pelos teus malachim, pelos teus anjos, que aqui estão conosco, a ministrar sobre as nossas vidas. Tu dará, Hashem, este momento, ó Deus, que fazemos esse tzedakah, que tu possas multiplicar na vida de cada um, Senhor, daqueles que contribuíram, daqueles que não contribuíram, daqueles que estarão contribuindo ainda. Ministra, Hashem, e que possamos chegar, Senhor Deus, ao bom termo, Senhor, para acertarmos lá com a nossa habilidade, não erros de você. Continua conosco, depois que nós formos embora, leva-nos em paz para os nossos lares. Conceda-nos uma semana, Hashem, na vossa proteção, dos teus malachim, e que se realize a tua obra em nossas vidas, e que, Hashem, possamos testemunhar de tudo aquilo que tu fizestes, tem feito e fará ainda por cada um que aqui se encontra e por aqueles que nos assistem. Te oramos gratos, Beshem, Yeshua HaMashiach. Amém. Yevarech Adonai Bisperecha, Yehi Adonai Pavelecha Vivolecha, Is Adonai Pavelecha V'yaseilecha. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e ponha em ti a paz. Beshem, Yeshua HaMashiach, Adonai, o Moshiach Yakar. Amém. Em nome de Yeshua, o nosso querido Senhor e Salvador. Amém e amém. Que o Senhor nos abençoe. Shavuot Tov. E que possamos, no próximo sábado, aqueles que podem vir às 9 da manhã, para podermos iniciar o serviço da Torá. Lehitraot. Shalom, shalom. Hag Sameach. Hag Shavuot Sameach. Vai.